meus amores, como vocês estão? Hoje nós vamos estudar história. Então, peguem o livro de vocês de história, tá? E abram lá na página 60. Hoje nós vamos estudar sobre os primeiros habitantes aqui do Brasil, que foram os índios, ok? Então, vamos prestar atenção comigo na leitura. Os indígenas foram os primeiros habitantes das terras brasileiras. Antes mesmo da chegada dos europeus, eles já viviam aqui. Os indígenas vivem em ocas, organizadas em tribos. Tem um guia espiritual chamado pajé e um líder conhecido por cacique. As mulheres são responsáveis pela alimentação, pelo cuidado com as crianças, pela agricultura e pela fabricação de diversos utensílios necessários às atividades do dia a dia. Os homens são responsáveis pela caça e pela defesa da tribo, e também fazem a estrutura das ocas. As crianças e os idosos também são responsáveis pela fabricação de utensílios e pela cobertura das ocas, mas só os idosos podem participar das decisões da tribo junto aos outros adultos. Os indígenas utilizam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e têm dança própria, assim como diversas histórias. Viram, pessoal? Os índios, eles são ricos em cultura, né? Aqui diz que eles têm um líder espiritual chamado pajé. Muita gente, né? Aqui na nossa cultura, na nossa localidade, nós chamamos os líderes espirituais de pastor, padre, né? E assim por diante. Mas o líder espiritual dos índios chama-se pajé. E eles têm um líder, né? Que é chamado de cacique. É ele que comanda. É como se ele fosse o prefeito daquele lugar. As mulheres, elas também ficam em casa, né? Cuidando da alimentação, elas cuidam das crianças, elas colhem, né? Elas ficam responsáveis pela agricultura, então elas colhem e plantam. Elas fabricam utensílios, né? Imagina que legal. Elas podem fabricar cestas, tudo com folha, às vezes folha de bananeira. Elas fabricam várias coisas. E os homens, eles vão à caça, né? E eles trazem o alimento para casa. Eles também constroem as ocas, que são as casas onde eles moram, né? Que não é igual a nossa, de tijolo. É diferente, é feita com material diferente. De palha, muitas vezes. E as crianças, elas também participam nessa cultura deles. Elas podem se responsabilizar pela fabricação de utensílios, né, junto com as mulheres. E os idosos também. Mas só os idosos podem participar, né, das reuniões lá que eles fazem, das decisões, para ver o que é melhor para eles. Então os idosos também podem participar. Muito legal, né, pessoal, a história dos índios. Agora vamos para as atividades. Número 1. Dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinte aquela que primeiro habitou as terras brasileiras. Será que foi o branco, o negro ou os índios? Os índios, pessoal. Então vamos pintar aí a pessoa que é índia. Número 2. Observe as fotos e descreva como são as ocas das tribos. Vocês vão olhar essas fotos aí do número 2 e vocês vão escrever o que vocês estão vendo na imagem, tá? A oca é redonda, ela é feita de palha, os índios que constroem elas. Então, vocês usem a criatividade de vocês para escreverem um pouquinho sobre as ocas. Número 3. Na imagem da tribo abaixo, vamos circular o pajé. Quem será o pajé aí nessa imagem da tribo, hein? O pajé usa esse cocar aí bem colorido, tá vendo? E ele tá com meio que um chocalho na mão. Então, vamos circular aí o pajé. Agora o número 4. Observe as imagens abaixo e pinte a atividade que é a responsabilidade das mulheres. O que as mulheres fazem lá nas tribos indígenas? Elas caçam ou fazem comida? Cuidam da alimentação da casa. O que elas fazem? Elas cuidam da alimentação. Então, vamos pintar a imagem aí da mulher cuidando da alimentação da casa. Número 5. Dentre os utensílios abaixo, marque apenas aqueles herdados dos indígenas. O que herdamos dos indígenas, pessoal? O relógio,
vasos de barro ou a rede? Quem sabe? Bom, gente, nós herdamos aí esses vasos, ok? E a rede. Os índios trouxeram para nós esse costume de nós usarmos rede. Eles têm muito isso nas tribos dele, nas tribos lá, ok? Então, vamos marcar um X aí na rede e no vaso. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa atividade de hoje sobre os índios. Vocês gostaram de aprender um pouquinho mais sobre os índios? Espero que sim. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau!